Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir o clássico, o icônico, O Sexto Sentido. Pouco tempo após sofrer um atentado, o psicólogo infantil Malcolm decide aceitar a missão de tratar um garoto de 8 anos com algumas dificuldades de socializar e uns hábitos estranhos. A grande questão é que, com o passar do tempo, enquanto ele se debruça sobre a vida desse garoto, elementos sobrenaturais começam a aparecer. O Sexto Sentido, filmaço lançado em 1999, conta com direção de M. Night Shyamalan, um dos diretores mais controversos da atualidade, mas nem sempre foi assim. Logo que ele surgiu em seus primeiros filmes, ele recebia toda uma aclamação. Era um diretor muito querido pela indústria, pelo público e pela crítica. No entanto, conforme o tempo foi passando, a sociedade mudando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ele começou a cair em descrédito, além de lançar uns filmes um tanto quanto questionáveis quando a mão da indústria, ou melhor, quando a mão de algumas produtoras se fizeram mais forte do que a dele. Mas falando especificamente sobre O Sexto Sentido, a gente tem um filme aqui que, como eu já pontuei na abertura, marcou muito a história do cinema. É um dos filmes mais icônicos do ano de 99, que inclusive é cheio de filmaços. Esse longa tem várias cenas muito marcantes que acabaram entrando para o imaginário popular, além do filme também ter popularizado a expressão plot twist, que obviamente já existia há muito tempo, mas ele alavancou, ele catapultou e todo mundo começou a falar sobre isso. E todo o sentimento de encantamento que esse filme despertou no público passa, obviamente, pelo trabalho do roteiro, mas em especial pelo trabalho da direção do já citado Shyamalan. Ele trabalha aqui um senso de fantasia muito particular, que traz toda uma aura muito diferente para um filme que poderia cair num local comum de suspense ou terror. É um encantamento, inclusive, que é muito facilmente comparado com o que o Spielberg proporciona em seus filmes. E aí, como exemplo, para tentar trazer um paralelo, eu posso citar o Jurassic Park. Aquela cena da personagem da Laura Dern vendo o dinossauro pela primeira vez, junto com o personagem do Sam Neill, como o Spielberg filma aquilo ali, passa a dimensão do feito, passa a dimensão do que aqueles personagens estão vivendo para o público. E o Shyamalan, de certa forma, emula isso, nos dando a chance de vivenciar, de experienciar o sobrenatural, o fantástico, e se encantar com isso, mesmo que ele trabalhe dentro desse encantamento algumas cenas mais frontais no que diz respeito ao terror. E é sim um filme violento, é sim um filme tenso, é sim um filme um tanto angustiante. E que vai operar dentro de uma lógica de constantes descobertas. Conforme o filme avança, a gente sente a progressão de cada coisinha ali. Seja a história como um todo, o enredo do filme, seja o desenvolvimento particular de cada personagem. O Cole, o garotinho, o Dr. Malcolm, a esposa do Dr. Malcolm, a mãe do Cole, todos eles vão passando por muitos processos e, de certa forma, amadurecendo. E esse amadurecer não é necessariamente se tornar adulto, se tornar mais sério, mas se tornar personagens mais sólidos, mais concretos. E isso se dá porque a gente está descobrindo eles. Olha essa palavrinha aí voltando. A gente está conhecendo eles. É o nosso primeiro contato com aquelas pessoas. De começo, nossa visão é um pouco difusa sobre elas. E aos poucos, essa difusão vai tomando forma, vai ganhando corpo, identidade. E então, para a gente aprofundar nessa discussão, eu preciso retomar um ponto que eu puxei lá no comecinho, quando eu estava, de certa forma, apresentando o Shyamalan para vocês. Que esse desencantamento que a crítica, o público e a indústria sentiu para com o diretor.
Se vocês repararem bem e tentarem situar esse declínio, entre aspas, do Shyamalan, ele vai acontecer pós 11 de setembro. E Luca, que coisa aleatória, a gente tá falando de Sexto Sentido, um filme de fantasma, um filme sobrenatural, e você tá puxando um atentado do 11 de setembro que envolve grupos terroristas, não tem nada a ver. De fato, não tem nada a ver diretamente com o filme, mas tem tudo a ver com a carreira do Shyamalan e como Hollywood enxergou esse evento. A partir dali, o cinema se encontrou, de certa forma, num grande dilema. E conforme o tempo foi passando, ele foi se tornando cada vez mais cínico e avesso às fantasias. Se você parar, inclusive, para analisar os lançamentos de Hollywood, a fantasia morreu no cinema após 2002, após 2001. As grandes franquias de fantasia vieram antes desse período, antes dessa data histórica que foi um divisor de águas. Um divisor de águas para uma indústria mais cínica, mais cinzenta, sem espaço para o encanto, sem espaço para o belo, de certa forma, e caindo num certo tom estéril, sem vida, sem tesão e sem, de certa forma, uma magia. É como se Hollywood tivesse visto o seu conto de fadas ruir, o seu império, de certa forma, quebrar ou pelo menos rachar. Foi um momento de cisão dentro daquela sociedade. Inclusive, muitas pessoas vão trazer como um outro momento de cisão, bem antes, lá em 69, a morte da Sharon Tate, que também foi uma virada ali. Antes disso, os filmes vinham numa vibe, as comédias, os romances, os grandes épicos do cinema. E aí tem a morte dela, com toda aquela coisa envolvendo Charles Manson e tal. E a partir dos anos 70, Hollywood entra num declínio, roteiros mais sombrios, roteiros mais pessimistas, roteiros mais densos, falando sobre a desgraça humana. E aí isso vai aos poucos se diluindo, Hollywood vai voltando à sua fase da fantasia, à sua fase da imaginação, e aí vem novamente o evento que a gente está tanto falando aqui de 2001, que novamente quebra com isso e Hollywood vira de cabeça para baixo, e toda aquela coisa da guerra ao terror, dos vilões empáticos, do inimigo interno. Cara, Hollywood virou de cabeça para baixo por conta disso. E aonde o Shyamalan se encaixa nessa história? O Shyamalan é justamente o diretor da fantasia. O Shyamalan é justamente esse cara frontal ao encantamento. Não é à toa que um dos maiores flops da sua carreira é A Dama na Água, que é um filme que vai justamente se debruçar totalmente dentro desse encanto. É um filme, inclusive, que se vendeu como uma grande fábula, um grande conto de fadas no mundo moderno, e traz esse balanço entre esses dois mundos e por aí vai. Cara, repara no que eu tô te falando. Hollywood matou o fantástico e com isso matou o cinema de Shyamalan. Ah, Luca, você tá viajando, isso não tem relação nenhuma, Hollywood não matou a fantasia. Olha, por exemplo, aí o Spielberg, ele continua fazendo vários filmaços que abraçam esse espírito, que abraçam essa alma. Sério, amigo, eu acho que você dormiu nos últimos anos. O próprio cinema do Spielberg passou por essa quebra e, de certa forma, foi ressignificado dentro da indústria. Pega os lançamentos dele pós anos 2000. Cadê o Encurralado? Cadê o Tubarão? Cadê o ET, o Extraterrestre? Cadê o Jurassic Park? Os lançamentos dele posteriores a isso foram Cavalo de Guerra, Lincoln, Guerra dos Mundos, Munique, The Post, Ponte dos Espiões. Ele também está inserido nesse contexto de morte à fantasia. Mas então, agora que a gente fechou esse grande parênteses sobre a morte da fantasia e, de certa forma, o declínio do Shyamalan, pra gente voltar pro Sexto Sentido, pra gente voltar ao auge desse diretor. Eu quero voltar ao filme justamente para falar um pouco do trabalho de câmera visto aqui, mas em especial o jogo de cores, luz e sombra. É um filme muito sofisticado nesse sentido, que vai constantemente trabalhar a mise-en-scène para direcionar o nosso olhar a determinados pontos de interesse. O vermelho, por exemplo, vai ser muito bem utilizado com esse propósito. Os feixes de luz são outro
exemplo. O uso do escuro é muito bem posicionado dentro desse filme, vai ditar muito do tom dele em vários momentos, em vários pontos específicos, em especial quando a gente tem um garotinho sozinho. Ele vai trabalhar toda essa noção infantil, e aí novamente outro paralelo entre o Spielberg e o Shyamalan, esses personagens crianças, esses personagens jovens que estão descobrindo o mundo, e essa criança sozinha vai ser constantemente exposta a algumas hostilidades. Os atos de maior violência e brutalidade do filme estão ligados a ele, a esse choque que existe. É um garoto que carrega um fardo muito grande, um peso enorme e uma certa responsabilidade, inclusive. E Haley Joel Osment, que vai interpretar o garotinho, carrega esse peso, carrega esse fardo muito bem. É uma das grandes interpretações infantis do cinema, não é à toa que depois ele foi ganhando vários e vários papéis. Na vida adulta ele de certa forma se perdeu, a indústria também o rechaçou, como faz com tantas outras crianças, mas aqui ele merece esse destaque, ele merece essa atenção. Assim como Bruce Willis, como Dr. Malcolm, está fantástico. É um dos grandes papéis desse ator, que iniciou na comédia, depois caiu para os filmes de ação e se encontrou aqui no drama. É um personagem também muito carregado, é o personagem que de certa forma vai ser a linha principal desse roteiro, ele que vai guiar todo o filme. E também é o personagem que guarda, entre muitas aspas, a maior revelação do filme. Entre muitas aspas, porque ele guarda essa revelação sem que ele mesmo saiba qual é. E aí a gente chega no grande plot twist do filme, na sua grande virada, na sua grande surpresa, que é muito bem pavimentada. O diretor bota todas as pistazinhas ali, as armas de Chekhov, os foreshadowings. E aí quando essa surpresa vem, essa revelação vem, a gente sabe que o Dr. Malcolm já morreu e que o garoto está vendo ele, porque o garoto vê espíritos, a nossa cabeça explode e de certa forma a gente é levado a um flashback interno para revisitar todos os momentos do filme e entender que aquilo de fato estava sendo construído, que aquilo de fato estava lá desde os primeiros minutos. I see dead people. In your dreams? É o diretor mostrando a sua capacidade de nos manipular, é aquela coisa que eu te falei lá quando a gente falou da fotografia, dele direcionar o olhar, dele manipular o público para entender e para compreender as coisas pelo ponto de vista dele. E que trabalho de gênio, gente, que coisa fenomenal. Quando você revisita as cenas do Bruce Willis com a esposa, embasbacante, porque você fica pensando, tava na minha frente o tempo todo, como que eu não vi isso, como que eu não reparei isso? E para além da surpresa, pela surpresa em si, esse é um ponto de virada para o próprio tom do filme, que a partir dali começa, de certa forma, a abraçar esse horror mais frontal que eu mencionei anteriormente. Agora a gente já sabe que o garoto vê espíritos, a gente já sabe que o Malcolm é um espírito, e com isso a gente consegue ter mais acessos ao ponto de vista do garoto, e entender melhor todo aquele horror que está o cercando. E nesse sentido, que deve ser o sétimo sentido, o filme também constrói outras sequências muito memoráveis, não pelo suspense, mas sim por um horror e por um sentimento de medo. E é justamente esse sentimento de medo que faz um filme de terror ser o que é. E aí eu puxo como exemplo uma das cenas mais emocionantes e brutais do filme, mesmo que ela não mostre tanto, que é a cena do trânsito, onde o garoto conta pra mãe que ele vê espíritos e que ele sabe que rolou um acidente ali, que ele sabe que a avó dele tinha uma relação com a mãe. Nossa, que parada perturbadora, que parada sinistra. E esse é também um outro momento em que o Shyamalan, de certa forma, subverte papéis, algo que ele está acostumado a fazer na sua filmografia. Ele coloca o garoto numa posição superior à mãe, porque o garoto sabe das coisas, o garoto está controlado, o garoto, de certa forma, entende aquela realidade dele, e a mãe está completamente
surtada emocionalmente falando, dado aquele contexto, dada aquela revelação, e com isso o garoto de certa forma exerce uma força maior na mãe do que a mãe sobre o garoto. Ela se vê no papel de vulnerabilidade, de fragilidade ali, inclusive um trabalho lindo, brilhante da Toni Collette. Que filmaço, cara! Que filmaço! Sexto Sentido é bom demais! E com isso a gente já vai caminhando pros finalmente e eu quero saber a sua opinião. O que você acha de Sexto Sentido? Me conta aqui nos comentários, aproveita, deixa o seu like, isso é muito importante, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Se você ativar as notificações, você vai ser avisado sempre que sair um conteúdo novo. Compartilha nas suas redes sociais também. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!